Tirania de Aço Capítulo 839 A delegação Majapahit chega Parte 3 O rosto bonito da princesa Angraini ficou vermelho ao ouvir a exigência de Berengário. Embora ela não estivesse revoltada com a sugestão, ela estava incrivelmente envergonhada. Afinal, ela era uma mulher casada cujo marido encontrava mais prazer em suas concubinas do que em seu próprio corpo. Tanto que ela estava começando a pensar que talvez fosse indesejável. Angraini precisou de alguns momentos para controlar seus pensamentos antes de assentir levemente com a cabeça, lutando para concordar com o pedido de Berengário. De sua perspectiva, seu corpo era um pequeno preço a pagar pela prosperidade do reino de sua família. Além disso, ela ansiava pelo toque de um homem e uma criança em sua barriga. Estava casada desde os 16 anos, mas o marido não lhe dera um único filho. Foi por isso que ela aceitou o pedido do Kaiser. Com a cabeça baixa. Tudo bem. Berengário sabia muito pouco da língua sânscrita, aprender apenas o suficiente para manter uma conversa com Daria e Priya em sua língua nativa. No entanto, ele entendeu a resposta da princesa indonésia, que honestamente o assustou. Ele não esperava que ela aceitasse sua oferta e rapidamente caiu na gargalhada. O intérprete traduziu suas palavras. Oh uau, você está falando sério? Eu só estava brincando com você. Eu nunca usaria uma posição de poder para coagir uma mulher a dormir comigo. Não é divertido se você não me desejar genuinamente. Quer se tornar íntimo de mim por sua própria vontade, você só precisa pedir e eu ficarei feliz em dar prazer a você. Esta resposta imediatamente encheu a delegação de Majapahit de fúria ao protestar contra o comportamento de Berengário. Quanto a Angraini, essa brincadeira a envergonhou muito e, por causa disso, ela escondeu seu lindo rosto de vergonha. No entanto, fazia sentido em sua própria mente. Afinal, por que esse imperador atraente e poderoso desejaria seu corpo miserável? Berengário percebeu que a mulher se sentia um pouco deprimida, mas não se desculpou por suas ações. Porque ele fez uma piada tão inadequada ao se encontrar com uma princesa estrangeira pela primeira vez. Foi porque ele viu a forma como a mulher adorava com seus profundos olhos castanhos, e decidiu tirá-la de sua ilusão. Como ele disse, se ela realmente desejasse dormir com ele, ele não teria escrúpulos em fazê-lo. No entanto, não havia graça em pressionar uma mulher para dormir com ele. Para Berengário, era uma questão de orgulho conquistar o coração de uma mulher. A emoção da caça, por assim dizer. Assim, ele nunca tinha sido sério desde o início. Depois de levar vários momentos para se recuperar do choque e do constrangimento da brincadeira de Berengário, Angraini suspirou pesadamente antes de acalmar seus delegados, que estavam praticamente à beira de um motim depois de ouvir as palavras escandalosas do Kaiser. Com um sorriso bonito mas doloroso no rosto, a princesa Majapahit respondeu aos comentários de Berengário. Parece que você tem um senso de humor interessante. No entanto, eu pediria que você fosse sério sobre essas negociações. Devo perguntar, o que você realmente deseja para estabelecer o comércio entre nossos dois reinos? Berengário respeitava a capacidade da mulher de se manter na tarefa, mesmo depois de um golpe tão forte na mente. No entanto, ele era um homem que gostava de negociar com uma boa refeição e algumas bebidas. Assim, ele convidou Angraini e seu anfitrião para sua sala de jantar, onde sua equipe de cozinha já estava trabalhando na preparação de algumas iguarias locais. Eu aprecio seu entusiasmo, princesa. No entanto, você teve uma longa viagem, e eu ainda tenho que lhe mostrar alguma hospitalidade adequada. Que tal discutirmos isso com uma refeição agradável e quente? Como isso soa? Eu prometo a você, você vai gostar nossa culinária cultural. Todo mundo sempre faz. Angraini sentiu o estômago doer ao pensar em quanto tempo fazia que não comia uma comida decente e, assim, foi rápida em concordar com o pedido de Berengário com um sorriso no rosto deslumbrante. Ao seguir Berengário até o refeitório, ela se apressou em perguntar sobre sua vida familiar. Então você tem um filho. Isso significa que você também tem uma esposa. Berengário sorriu ao ouvir isso antes de levantar 4 dedos. Tenho 4 esposas e 2 amantes. Tenho filhos com cada uma delas. O menino que você viu montando meu leopardo de estimação agora era meu segundo filho com minha segunda esposa. Não me importo de ter uma terceira amante. No entanto, duvido que possamos manter um relacionamento adequado, já que você está casado e tudo mais. Mais cedo ou mais tarde, você teria que voltar para seu marido.
A princesa Majapahit ficou chocada ao ver que Berengário sabia do casamento dela, e estava prestes a perguntar como ele teve acesso a tal informação, quando uma garçonete entrou em cena e serviu vinho fortificado para os convidados. Berengar foi rápido em mudar o comentário de assunto. Vá em frente e prove. Este vinho é feito nas regiões mais ao sul do meu império. É rico e gloriosamente vermelho, com notas de ameixa e frutas vermelhas. Acho que você vai gostar. O vinho fortificado que a adega pessoal de Berengar criou era uma imitação do Porto da sua vida passada. Um tipo especial de vinho feito em Portugal. Normalmente, o vinho do Porto não seria fabricado nos próximos 200 anos, mas Berengar usou seu conhecimento do futuro para fabricá-lo nas províncias do Tirol do Sul e Trento desde os primeiros dias de suas conquistas. Surpreendeu Angrani com a força do vinho, embora ela tenha gostado muito do sabor. Ela não estava acostumada a beber um volume tão alto de álcool e, por causa disso, parou depois de um copo. Por sorte, foi tempo suficiente para a comida chegar, que Berengar já havia encarregado seus chefes de fazer desde a chegada da delegação. Todos os pratos básicos da cozinha alemã foram trazidos para a delegação de Majapahit provar, e foi só depois que Angrani comeu metade de seu prato que Berengário começou a discutir quais eram seus planos. Você perguntou o que seria necessário para abrir o comércio com sua pátria. Na verdade, eu peço muito pouco. Ou talvez de sua perspectiva bastante. O que eu quero é um pouco de terra para estabelecer uma base naval e aérea. De preferência no Direto de Malaca. Peço isso não com intenção maliciosa, mas porque há uma ameaça ao seu reino que fica no Extremo Oriente, e em breve eles enviarão seus exércitos para suas ilhas. Se você já tem minhas forças estacionadas em seu solo soberano, essa força hostil certamente será dissuadida. Surpreendeu Angrani ouvir tal informação, e ela foi rápida em negar as alegações de Berengário. Não, isso não é possível. Nós prestamos homenagem à dinastia Ming. Ninguém seria tolo o suficiente para nos atacar. Berengário não fez um único comentário e, em vez disso, tirou algumas fotos do bolso do casaco. Essas fotos foram tiradas do sul de Joseon, onde as tropas japonesas ocupavam atualmente. Um olhar para eles, e poderia facilmente dizer que eles estavam longe de ser lisonjeiros. A primeira fotografia mostrava homens e meninos coreanos trabalhando nas minas sob a supervisão de tropas japonesas armadas, enquanto o segundo exibia as valas comuns dos insurgentes mortos. Embora isso fosse enganoso, pois não eram facilmente identificáveis como rebeldes por um olho inculto. A mulher e seu anfitrião reagiram em choque ao ver as fotos. Embora pudessem dizer que as vítimas neles eram Joseon, Berengar teve que explicar em detalhes exatamente o que havia ocorrido no último ano e meio. Cerca de um ano e meio atrás, o Império Japonês navegou para o reino de Joseon e conquistou a metade sul. Se não fosse pelo meu apoio, eles teriam tomado toda a península. Infelizmente para o Joseon, eu estava em uma guerra e estava a não conseguir enviar a quantidade adequada de suporte a tempo. Desde então, meus agentes incorporados naquela região relataram que os japoneses invadiram e anexaram a ilha de Hokkaido, bem como o reino Ryukyu. No momento, eles estão preparando suas forças para atacar essas ilhas, que ficam a nordeste da sua. Uma vez conquistados os vários estados beligerantes da região, pretendem invadir seu território. O Império Japonês mostrou hostilidade em relação ao meu império, muito antes de eu entrar em seu caminho. O que eu sei é que eles estão modernizando suas forças armadas com um único propósito: guerrear contra o Reich. Apesar da inteligência que recebi do reino Joseon, não sei a extensão de suas proezas militares, nem a altura de suas ambições. No entanto, o que está claro para mim é que eles precisam conquistar suas ilhas para obter os recursos necessários para combater minhas forças em pé de igualdade. Até então, eles serão apenas um par próximo na melhor das hipóteses. Depois de dizer isso, Berengário pegou um mapa que representava o sudeste da Ásia. Seu dedo pousou em um único ponto, que ele havia marcado para a mulher ver. O local era conhecido como Singapura em sua vida passada. Com um sorriso confiante no rosto, ele fez sua demanda real. Dê-me esta localização e a costa circundante. Construirei uma base naval lá e uma base aérea mais ao norte. Com essas duas coisas, os japoneses terão que pensar duas vezes antes de invadir suas ilhas. Isso é tudo que peço, e, em troca,
Negociarei com você os bens que tornaram todos os meus outros parceiros comerciais prósperos. Angraini lutou para encontrar uma resposta. Embora tivesse recebido o poder de negociar com o Kaiser, ela não sabia se seu pai aceitaria uma exigência tão rigorosa. No entanto, se o que Berengar havia dito fosse verdade, e os japoneses estivessem planejando invadir o Império Majapahit, ela sabia em seu coração que seu povo não seria capaz de resistir. Especialmente porque Berengário havia declarado abertamente que os japoneses eram um par próximo do Reich. Assim, após vários momentos de consideração, ela assentiu com a cabeça em silêncio antes de concordar com o pedido de Berengário. No entanto, ela fez uma estipulação antes de fazê-lo. Tudo bem, mas eu tenho uma condição. Berengar riu ao ouvir isso antes de assentir com a cabeça e concordar com o pedido da mulher. Nomei, e se estiver ao meu alcance, será feito. Ao dizer isso, a jovem princesa corou antes de se aproximar dos ouvidos de Berengário e sussurrar em sânscrito. Dê-me um filho. Tirania de Aço capítulo 841 Covil de Ratos. O general Shiba Kiyohiko estava sentado em um palácio de estilo japonês na cidade de Seul. Após suas conquistas, Itomi escolheu esta cidade como capital da metade sul da Coreia, que atualmente existia sob a ocupação do Japão. Por cerca de 1 ano e meio, o jovem general esteve estacionado aqui lutando guerras contra uma força insurgente. Novas armas entraram em campo em grande número e, com o aumento do poder de fogo, o exército japonês estava agora avançando contra os guerrilheiros sul-coreanos. A Alemanha havia retirado 4.950 dos JAD-comandos que havia enviado inicialmente para a Coreia e atualmente os treinava em operações aéreas junto com o regimento Jaeger. Isso significava que uma pequena quantidade de operadores alemães estava apoiando a dinastia Joseon no norte, bem como os guerrilheiros no sul. Atualmente Shiba estava se encontrando com um membro de alto escalão do Kempeitai que estava relatando a ele sobre os expurgos que estavam ocorrendo contra a velha guarda japonesa, que estava resistindo ao governo de Itami de várias maneiras. Outro ministro foi preso e condenado por traição. Parece que o ministro do Comércio foi o homem que vazou a informação sobre a invasão de Busan para o Joseon. Até agora, Itomi-sama começou a expurgar os anciãos conservadores do nosso governo, e está substituindo-os por sangue jovem como nós dois. Não demorará muito para que nossa sociedade seja completamente reformulada para corresponder aos ideais da deusa da guerra. Shiba serviu 2 xícaras de saquê enquanto ouviu o oficial da polícia secreta informá-lo sobre os esforços em andamento para expurgar os elementos conservadores da sociedade japonesa. Ele entregou um ao oficial e propôs um brinde antes de tomar um gole. Kanpai. Foi só depois de ter bebido a bebida alcoólica que Shiba revelou seus pensamentos sobre o assunto. Era apenas uma questão de tempo antes que aqueles velhos fodeis causassem problemas. Muitos deles têm suas cabeças presas na era da espada e da lança. Eu não os culpo. Seu mundo desabou ao redor deles muito rápido para suas mentes envelhecidas para se ajustar. Sua experiência serviu ao propósito de criar uma nova geração de ministros e burocratas. No entanto, eles sobreviveram à sua utilidade e precisam ser descartados se Itami-sama quiser industrializar completamente nossa nação. Vamos precisar de uma coisa dessas se quisermos lutar contra esse chamado Império Alemão no Oeste. Felizmente, Itomi-sama teve a sabedoria de invadir o reino Joseon. O ferro e o carvão que as minas fornecem à pátria serão mais do que suficientes para abastecer nosso exército. No entanto, o que me preocupa é o ritmo em que nossa amada imperatriz está se expandindo. Temo que ela esteja mordendo mais do que pode mastigar, por assim dizer. Diga-me, Mogami-san, como estão as conquistas do reino Ryukyu e dos Ainu na ilha de Hokkaido? O oficial de Kempeitai, cujo nome era Mogami Yukira, acenou com a cabeça concordando com a maior parte do que Shiba havia dito, pelo menos até o final da declaração, onde ele foi rápido em informar o homem sobre o que havia acontecido do outro lado do mar. Com aquele velho bastardo traiçoeiro Kono Masakuni fora do caminho, nossa imperatriz conseguiu anexar Hokkaido e o reino Ryukyu sem que um tiro sequer fosse disparado. Isso só mostra que os expurgos em andamento do elemento conservador são de extrema importância. Infelizmente, alguns bastardos conseguiram escapar de nosso alcance. Acreditamos que eles tenham fugido para a dinastia Ming, mas seu imperador nega. Não importa, porém, mesmo que estejam vivos, eles não estão mais em posição de vazar nossos planos para o inimigo. Assim,
O estratagema da imperatriz para invadir o que ela chama de Filipinas seguirá conforme planejado. Eu só espero que os alemães não interfiram desta vez, ou então podemos estar olhando para outra situação de Joseon. Falando nisso, como vai o esforço de guerra? Shiba só podia suspirar derrotado enquanto servia outra rodada de saquê para ele e seu convidado. Ele foi rápido em reclamar de seus problemas, sabendo que não importa o que lhe dissesse, contanto que ele não difamasse a deusa da guerra, este homem manteria suas palavras em segredo. É o inferno. Eu literalmente não consigo pensar em uma palavra mais adequada para descrevê-lo. É como se eu estivesse preso no submundo e Izanami estivesse pessoalmente infligindo dor e sofrimento àqueles ao meu redor. Embora o armistício tenha sido declarado com o norte, isso não impediu aqueles bastardos de Joseon de fornecer armas, munições e granadas aos guerrilheiros do sul. O moral dos nossos soldados está abaixo, apesar do equipamento mais recente, o que lhes dá uma vantagem significativa sobre o inimigo. Eles não têm vontade de lutar. Eu não os culpo. Itumi-sama praticamente amarrou uma mão nas nossas costas. Eu sei que suas intenções são boas, mas é incrivelmente difícil lutar contra um inimigo que se esconde entre as pessoas quando você não pode tomar represálias contra as mesmas pessoas que os abrigam. Seul e Busan são praticamente os únicos lugares seguros que restam neste inferno. Felizmente, conseguimos estabelecer uma ferrovia entre eles, bem como até as minas. Por isso, podemos transportar rapidamente as mercadorias até o porto, onde podemos enviá-las com segurança de volta à pátria para a produção. No entanto, tivemos nosso quinhão de descarrilamentos. É preciso manter uma supervisão constante sobre as ferrovias, senão os guerrilheiros atacarão e sabotarão nossos trens. Por causa disso, relatei nossas necessidades à Imperatriz, e ela prometeu entregar um trem blindado que será resistente ao poder de fogo do inimigo. Mas você não veio até aqui só para perguntar sobre o esforço de guerra. Por que você está realmente aqui, em Seul, Mogami-san? Um sorriso cruel apareceu nos lábios de Mogami enquanto ele informava o general japonês sobre o motivo de ter navegado para a Península Coreana. Tenho informações que sugerem que há um traidor entre suas fileiras. Você pergunta por que estou aqui? Minha resposta é simples. Vim para encontrar esse pequeno rato e eliminá-lo. Você não vai me ajudar, Shiba-san. Shiba ponderou sobre isso por algum tempo. Seus soldados estavam desanimados, claro, mas não havia razão para suspeitar que havia um traidor dentro de seu exército. Ele estava curioso sobre como este era o caso e rapidamente investigou a alegação. Você diz que há um traidor entre minhas tropas. Prove. Não há razão que me venha à mente para que eu suspeite dos bravos homens que lutam pela glória de sua imperatriz. Apesar da indignação de Shiba com a sugestão de que seus homens eram desleais, o sorriso cruel de Mogami não desapareceu. Em vez disso, o homem enfiou a mão no bolso do casaco e tirou várias fotos em preto e branco. Isso surpreendeu Shiba, pois ele não sabia o que era fotografia, ou como uma imagem no tempo poderia ser capturada. Ele olhou para as fotos realistas e rapidamente perguntou sobre elas. Quem pintou isso? Eles parecem tão realistas. Em resposta a isso, o oficial de Kenpeitai zombou antes de educar o homem ignorante sobre suas descobertas. Estas não são pinturas, mas alguma forma de tecnologia alemã. Você recrutou muitos dos Joseon para lutar em seu exército, não é? Nós enviamos muitos desses homens para o Kaido e o reino Ryukyu, onde eles conspiraram com os conservadores. Em nossas fileiras, e as pegou. Diga-me, o que você vê nessas fotos, Shiba-san? A resposta a esta pergunta era tão óbvia que Shiba não sabia por que o oficial estava perguntando isso. No entanto, ele decidiu jogar o jogo e, assim, respondeu a pergunta. Vítimas de guerra. E daí? Mogami suspirou pesadamente antes de colocar as fotos na mesa e estalar a língua 3 vezes. TSK. 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 Não vítimas da guerra, Shiba-san, vítimas da ocupação. Como eu disse anteriormente, tomamos Hokkaido e Okinawa sem precisar disparar um tiro. No entanto, quando exigimos que todos os jovens 16 e 20 para serem recrutados, os moradores se revoltaram. O que você vê aqui é o rescaldo desses distúrbios. Documentado pelos conscritos de Joseon e traidores conservadores entre as fileiras do nosso exército. Agora pegamos um desses bastardos em Okinawa e, após um interrogatório particularmente horrível, ele denunciou seus camaradas.
dizendo que estavam a caminho de Seul para se encontrar com o resto. Há um covil de ratos entre seus soldados, e eu quero encontrá-los antes que essas fotos acabem nas mãos erradas. Essa notícia chocou Shiba, que olhou atentamente para as fotos e viu que essas valas comuns consistiam de homens, mulheres e crianças. Era muito provável que as tropas em Okinawa simplesmente tivessem atirado contra os nativos quando mostraram o primeiro sinal de desobediência. No entanto, ele não conseguiu provar isso. De qualquer forma, a imperatriz não teria dado a ordem para uma retaliação tão feroz. Assim, Shiba só podia acreditar que havia oficiais entre as fileiras do exército imperial japonês, que não estavam seguindo as leis da imperatriz que proibiam os chamados crimes de guerra. O próprio fato de o homem à sua frente saber que esses crimes existiam, e não denunciá-los diretamente à própria imperatriz, era uma prova simples de que os Kenpeitai não eram tão leais a Itami quanto a ligavam. Independentemente da lealdade de Mogami, permaneceu o fato de que ainda havia traidores entre as fileiras do exército na Coreia e, portanto, Shiba suspirou pesadamente antes de concordar com o pedido do homem. Vou ajudá-lo a procurar esses traidores, mas quando os capturarmos, eles serão julgados em um tribunal militar, sob minha jurisdição. Entendeu? Houve um brilho feroz nos olhos escuros de Shiba quando ele enfatizou este ponto, fazendo com que o oficial da polícia secreta estremecesse de medo. Como se ele fosse uma mera lebre, olhando para um tigre faminto. Ele acenou com a cabeça em silêncio. Onde Shiba então o mandou embora. Bom, agora se você não se importa, estou ocupado lutando contra uma insurreição. Você pode falar com meu diretor executivo sobre sua caçada por esses ratos. Mogami acenou com a cabeça e saudou o general antes de partir. Depois que ele se foi, Shiba se serviu de outra xícara de sake e bebeu seu conteúdo antes de murmurar seus pensamentos baixinho. Oh meu doce Itami, por que você foi e fez tantos inimigos? Você não poderia ter ficado satisfeito como um mero shogun depois de vingar seu pai? Eu temo por sua segurança quando estamos tão distantes. Com isso dito, Shiba não teve escolha a não ser relatar este incidente a Itami. Mesmo que ela não pudesse contar com sua polícia secreta, ele estaria lá para ela. Tirania de Aço Capítulo 841 Uma conversa privada com a princesa Majapaiti. Berengar olhou atentamente para os profundos olhos castanhos da princesa Majapaiti e percebeu que, ao contrário de sua brincadeira anterior, ela não estava brincando quando fez esse pedido. Essa mulher estava desesperada por um filho, tanto que havia proposto um monarca estrangeiro que acabara de conhecer para se tornar pai. A verdade era que Berengário não sabia o suficiente da língua sânscrita para informar a mulher de seus pensamentos exatos. Não só isso, mas o caso deles teria que ser escondido do resto de seu anfitrião, e por causa disso, ele não fez nenhum movimento aberto e, em vez disso, acenou com a cabeça antes de se aproximar do intérprete para transmitir seus pensamentos à mulher. Diga à princesa que eu aceito seus termos, e estou disposto a discuti-los mais tarde. Talvez esta noite ela possa passar em meu escritório, e nós poderemos chegar a um acordo mais completo. O intérprete traduziu rapidamente as palavras de Berengário para a princesa Angrani, fazendo-a sorrir e acenar com a cabeça em concordância. Depois disso, eles continuaram a falar sobre negócios pela próxima hora antes de se separarem. Passaram-se horas e Berengar estava em seu escritório aguardando a chegada da bela Indonésia. Uma voz rápida no interfone o informou que ela estava do lado de fora de sua porta, o que ele respondeu pressionando um botão abaixo de sua mesa que destravava remotamente a entrada de seu escritório, permitindo que a mulher entrasse. Embora ela tivesse trazido seu intérprete, Berengar rapidamente informou ao homem para sair da sala. Afinal, ele tinha alguém muito mais confiável para traduzir adequadamente suas palavras para a princesa estrangeira. Plia sentou-se em uma cadeira em frente a Berengar e ao lado de Angrani, que ficou imediatamente curioso ao ver a bela adolescente indiana que por acaso acompanhava o Kaiser. Antes que ela pudesse perguntar, Berengário explicou a situação ao seu convidado do leste. Esta é a princesa Plia Tomara do Império Anandpur. Ela é uma convidada minha, e atuará como nossa tradutora durante esta nossa pequena discussão. Plia rapidamente traduziu as palavras para o idioma sânscrito para que Angrani pudesse entender as palavras de Berengário, o que ela reagiu balançando a cabeça em silêncio. Onde Berengário passou a cortar a mulher antes que ela pudesse fazer uma pergunta, propondo a sua. Conte-me sobre seu relacionamento com seu marido.
A princesa Angraine abaixou a cabeça envergonhada enquanto falava rapidamente de seu passado para o homem que ela queria que fosse o pai de seu filho. Eu me casei no dia em que completei a idade. Além de nossa noite de núpcias, meu marido não me tocou. Em vez disso, ele passa seu tempo com suas concubinas, que ele engravidou várias vezes. Minha família está constantemente me pressionando para ter um filho. Criança, mas o homem não tinha interesse em mim. O que devo fazer? Eu sou tão indesejável. Meu corpo é tão grotesco assim. Priya ficou chocada com o que estava ouvindo e não sabia como essa conversa havia ocorrido. Apesar dessa confusão, ela transmitiu habilmente as palavras da mulher a Berengário em uma linguagem que ele pôde entender. Ele acenou com a cabeça 3 vezes depois de ouvir sobre a situação da mulher, antes de pedir-lhe para fazer algo que fez a jovem princesa indiana corar de vergonha. Strip, deixe-me ver por mim mesmo se há algo errado com seu corpo, ou se seu marido é apenas um idiota. Berengário sabia que a princesa Majapahit tinha um rosto bonito, e geralmente isso bastava para ele. No entanto, ele ainda não a tinha visto nua, e talvez houvesse algo inesperado sob suas roupas. Angraini corou quase tanto quanto Priya, mas fez o que foi instruído, tirando lentamente a roupa antes de revelar seu corpo pequeno. Berengário examinou de perto a figura nua da mulher e não conseguiu encontrar nela uma única falha. Embora ela fosse pequena e esbelta, não havia manchas em sua pele, ou quaisquer outros problemas que ele pudesse encontrar. Ela podia não ser peituda, mas tinha uma copa sólida, o que era mais do que suficiente para que Berengário ficasse satisfeito. Só para ter certeza, o Kaiser garantiu que a princesa indonésia mostrasse à frente o verso. Onde, após uma inspeção mais aprofundada, ele ficou muito satisfeito com os resultados. Embora a mulher não tivesse um traseiro substancial, era perfeitamente tonificado e moldado. Ele já podia se imaginar fazendo amor com a garota por trás. O tempo todo isso estava acontecendo. Priya estava tentando desviar o olhar. Felizmente para ela, pouco tempo depois, Berengar ordenou que a bela indonésia se vestisse novamente. Uma vez que a princesa Angraini estava completamente vestida, ela se sentou com uma expressão preocupada no rosto. Isto é, até Priya traduzir as palavras de Berengário. Você é uma mulher muito bonita e, embora não seja excepcionalmente curvilínea, isso não é um problema do meu ponto de vista. Na verdade, acho muito atraente. Não sei se seu marido é um idiota, impotente ou um idiota. Homem de mau gosto, mas ficaria feliz em tomá-lo como minha amante. Depois de levar isso em consideração, concordo com seus termos. Estabelecerei comércio com o império de seu pai. Em troca, você me fornecerá as terras que tenho pediu, e eu te darei um filho. Priya mal podia acreditar nas palavras que ela teve que repetir para a princesa Angraini, mas ela o fez mesmo assim, corando profusamente ao fazê-lo. No final, ela acabou transmitindo as palavras da bela Indonésia de volta ao Kaiser com um pouco de ciúme no fundo do coração. Encontre-me em meus aposentos esta noite. A pura vergonha no rosto de Priya fez com que Berengário não entendesse suas palavras, onde ele rapidamente sorriu e respondeu as palavras que ela havia falado com uma fachada encantadora. Por mais que eu ame, temo que terei que esperar até você ficar um pouco mais velha, Priya. A mente de Priya quase explodiu quando ela ouviu isso. Ela não conseguia nem olhar Berengar nos olhos, enquanto desviava a cabeça da vista dele antes de murmurar baixinho. Essas foram as palavras dela. Idiota. Apesar dos xingamentos ásperos, o coração de Priya estava batendo forte quando ela olhou pelo canto do olho para ver Berengário coçar a bochecha de vergonha. Ele realmente se sentiu um idiota por entender mal a situação. Por sorte, Angraini não sabia o que havia dito, e assim contemplou a cena com confusão nos olhos até que Berengar falou novamente. Diga à princesa Angraini que estou ansioso para esta noite. Priya levou alguns momentos para voltar à realidade, mas quando fez, ela rapidamente transmitiu os pensamentos de Berengário para a bela Indonésia, que tinha um lindo sorriso no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, um homem a chamou de linda e estava ansioso para dormir com ela. Ela estava ansiosa sobre o que aconteceria entre os dois mais tarde naquela noite, mas agradeceu a Berengar antes de se reagrupar com seu anfitrião. Assim que a princesa Angraini saiu da sala, Berengário suspirou. Priya ainda estava sentada desajeitadamente ao lado em silêncio, tentando controlar suas emoções. Berengário percebeu isso e serviu um copo de vinho fortificado antes de entregá-lo à moça.
Ela nunca havia bebido álcool antes, mas não havia limite de idade real para beber no Reich, portanto, era perfeitamente legal. Depois de alguma hesitação, Priya pegou o copo em suas mãos e tomou um gole do líquido, que imediatamente teve um efeito calmante em sua mente. Enquanto Berengário bebia do seu próprio copo, a adolescente princesa indiana fez-lhe uma pergunta. Você já não tem mulheres suficientes? Berengário zombou ao ouvir isso, antes de colocar o copo na mesa e se inclinar para a frente em sua cadeira enquanto olhava nos profundos olhos esmeralda de Priya. Com um sorriso confiante em seu rosto bonito, ele respondeu à pergunta da garota com zero vergonha. Um homem ambicioso nunca pode ter mulheres suficientes ao seu lado. Você não entenderia, mas ter um harém é uma questão de status. Atualmente tenho 4 esposas, uma amante e agora 2 amantes. Casar com uma quinta mulher eventualmente, mas no momento não tenho candidatos imediatos em mente. Quanto à minha amante, há boas razões pelas quais não posso me casar com ela, mas ainda a amo com todo o meu coração. Minhas amantes, no entanto, para mim são apenas mulheres atraentes de posições nobres com quem faço sexo. Do meu ponto de vista, é impossível unir este mundo pela conquista, pelo menos durante a minha vida. Além disso, um empreendimento tão tolo causaria mais problemas do que resolveria. No entanto, o que posso fazer é unir a terra sob minha bandeira, colocando meus filhos em todos os tronos principais, e isso é algo que pretendo fazer. Priya ouviu atentamente as palavras do Kaiser e sentiu como se o homem fosse um pouco arrogante. No entanto, quando ela realmente pensou sobre isso, ele tinha todo o direito de estar. Todas as paisagens incríveis que ela tinha visto desde que visitara o Reich pela primeira vez existiam apenas por causa de Berengário. Assim, ela só podia suspirar derrotada e admitir para si mesma que talvez homens excepcionais tivessem direito a haréns de mulheres bonitas. Tirania de Aço Capítulo 842 Uma surpresa chocante. A escuridão da noite havia tomado conta do céu e da cidade abaixo. O Kaiser havia solicitado a presença de Priya a tomar enquanto caminhava em direção aos aposentos que havia dado à princesa Majapahit. Por causa disso, o coração de Priya estava batendo mais rápido do que nunca quando ela olhou para o homem que a salvou da beira da morte e cuidou dela nos últimos anos. Ela sabia exatamente o que Berengário estava prestes a fazer com a princesa estrangeira e, por alguma razão, isso a deixou amarga. Apesar desses sentimentos, Priya não os expressou, e fez o que lhe foi dito seguindo Berengário até os aposentos de Angrani, onde abriu a porta e contemplou a visão da bela princesa de entonação que estava vestida com um conjunto de lingerie vermelha. No início do dia, Berengário tinha dado uma ordem às suas criadas para prepararem a mulher para sua noite de prazer. Eles a deram banho, fizeram a barba e tiraram suas medidas para que pudessem fornecer à princesa Majapahit um conjunto apropriado de roupas íntimas. Embora fosse baixa e esbelta, a mulher estava espetacular com a tanga de renda vermelha cereja cinta liga combinando. Seu traseiro, embora pequeno, era bem tonificado e modelado, deixando Berengário cheio de desejo. Angrani tinha uma expressão tímida ao se aproximar do homem que estava prestes a lhe dar um filho. Ela passou os braços ao redor do pescoço dele e tentou beijá-lo, mas, para sua surpresa, foi rapidamente interrompida pelo homem que falava em sua língua nativa. Depois desta noite, nenhum outro homem deve tocá-la. Você se tornará minha propriedade a partir de agora até o fim de seus dias. Você me entende? Priya traduziu as palavras de Berengário para um idioma que a princesa Majapahit pudesse entender corretamente. Depois de fazer isso, a bela Indonésia acenou com a cabeça em silêncio antes de beijar apaixonadamente o monarca alemão. Enquanto entretinha suas línguas, a mulher começou a tirar as calças de Berengário, onde ele rapidamente chamou seu tradutor. Isso é tudo, Priya. Feche a porta atrás de você quando sair, e tenha um bom resto de sua noite. Priya tentou ficar mais um segundo, só para poder ver o que Berengário escondia sob as calças, mas antes que pudesse ver a grande revelação, o homem a encarou e rosnou como uma fera. Sair. Ao voltar a si, Priya rapidamente abaixou a cabeça envergonhada antes de sair da sala, fechando a porta atrás dela. Embora diferente do que Berengário esperava, ela ficou para trás e encostou o ouvido na porta, ouvindo toda a exibição pecaminosa. Angrani puxou ansiosamente as roupas debaixo de Berengário. Ela estava tão animada quanto Priya para ver o que o homem estava empacotando. No entanto, quando ela olhou para o eixo maciço que quase a esbofeteou no rosto,
Ela mal podia acreditar em seus olhos. Na verdade, ela não conseguia compreender completamente o que estava vendo até que o agarrou em suas mãos delicadas, onde imediatamente expressou sua confusão. Eu não sabia que eles poderiam ficar tão grandes. Eles não deveriam ser assim? Ao ver que Berengário não entendeu uma palavra do que ela acabou de dizer, a mulher suspirou antes de juntar o dedo indicador e o polegar, mantendo-os a menos de 5 centímetros de distância. Berengário contemplou seu gesto e zombou. Ela estava tentando dizer que seu marido tinha um micropênis. Se fosse esse o caso, então ele realmente sentia a pena da mulher. Berengar rapidamente agarrou a cintura de Angrani e sem esforço a levantou no ar, onde ele a carregou por cima do ombro antes de deixá-la cair no colchão mácio. A mulher nunca tinha experimentado uma cama tão macia antes, e instantaneamente sentiu como se estivesse descansando em uma nuvem. O Kaiser não lhe deu tempo para aproveitar a experiência e rapidamente tirou a tanga da mulher, onde agrediu seus lábios inchados com sua língua larga. Ela nunca havia experimentado sexo oral antes e foi rápida em chamar Berengar na tentativa de parar. Não, aquele lugar é sujo. No entanto, Berengário não entendeu uma palavra do que ela disse, nem se importou. Em vez disso, ele lambeu seu broto, até que a beleza indonésia finalmente chegou ao clímax. Enquanto Berengar apresentava a Angrani um novo mundo de prazer em seu quarto, Priya estava do lado de fora da porta, ouvindo atentamente os gemidos da mulher enquanto brincava consigo mesma. A adolescente cobriu a própria boca com uma das mãos, enquanto pensava na primeira vez que vira Berengário seminu, no dia em que ele estava no quarto do harém, cercado por suas mulheres, que lhe fizeram uma massagem com óleo. Para Priya, essa foi a primeira vez que ela se conscientizou do sexo oposto. Anos se passaram desde então, e agora ela era uma adulta pelas leis da Alemanha. No entanto, apesar disso, Berengário ainda não a olhava, pelo menos não da maneira que ela desejava. Claro, Berengário não sabia que Priya estava do outro lado da porta e, em vez disso, apressou-se a trabalhar com sua mais nova amante. Enquanto brincava com suas regiões inferiores, ele notou algo peculiar. O ímen da mulher ainda estava intacto, o que confirmou ainda mais os pensamentos de Berengário de que talvez seu marido tivesse um micropênis. Depois que o buraco apertado do Angrani foi embebido em seus próprios sucos, Berengar decidiu que ela estava devidamente preparada e lentamente começou a inserir seu pênis. A bela indonésia gritou de dor quando Berengar empalou, o que fez com que o homem agarrasse sua cabeça e a beijasse apaixonadamente, esperando que isso ajudasse a aliviar o fardo que ela sentia atualmente em seus lombos. Depois de inserir todo o seu comprimento dentro, Berengar parou por um momento, para desfrutar do aperto que a vagina da mulher tinha sobre ele. Ele tinha que admitir, ele nunca se cansava de foder virgens, e embora a mulher tivesse feito sexo com o marido uma vez, seu pau era obviamente muito pequeno para rasgar seu ímen, tornando-a praticamente virgem. Depois de dar a Angrani um momento para recuperar seus sentidos, Berengar lentamente começou a bombear dentro e fora de seu buraco apertado, enquanto sugava seus seios pequenos, mas firmes. Quando a mulher se acostumou com o tamanho avassalador do pênis de Berengário, ele começou a bombear mais rápido. Os gemidos acalorados de Angrani encheram o quarto e exalaram para o corredor enquanto ela gozava em todo o pênis grosso de Berengar. Esta foi a segunda vez em sua vida que ela experimentou um orgasmo. Apesar disso, Berengar continuou batendo na mulher, alternando entre chupar seus mamilos e beijar seus lábios deliciosos. A princesa indonésia instintivamente enrolou as pernas finas nas costas de Berengário e as trancou no lugar. Ela não queria que esse prazer acabasse. Nem seria. Esta era a primeira vez que Berengário fazia sexo com uma beldade asiática, e ele pretendia mantê-lo o maior tempo possível. Enquanto pensava sobre isso, ele se aproximou do final, antes de finalmente pressionar seus quadris o mais fundo possível nela, e ejacular uma carga gigante de sua coragem nas profundezas da mulher, fazendo-a chegar ao clímax mais uma vez. Angrani ingenuamente acreditou que tinha acabado e tentou beijar seu homem nos lábios enquanto ele saía dela. No entanto, Berengário poderia facilmente suportar mais 3 cargas e, assim, em vez de seus lábios, a garota logo descobriu que estava beijando a cabeça de seu pênis. Ela ficou imediatamente surpresa quando viu isso. O sexo tinha durado mais do que ela jamais havia previsto, e ela pensou com certeza que os homens só eram capazes de ir uma vez. No entanto, Berengário estava tão excitado como sempre.
Ele instantaneamente assumiu a liderança, onde ele reposicionou a mulher em suas mãos e joelhos, onde ele mais uma vez começou a empurrar em seu buraco apertado. Berengar agarrou os pequenos seios da mulher e brincou com seus mamilos enquanto a golpeava por trás. Seus gemidos estavam mais altos do que nunca, fazendo com que Priya, que estava no corredor, chegasse ao clímax por todo o chão. Berengar continuaria fazendo sexo com Angraini até tarde da noite, onde ele se certificou de que ela estava grávida, antes de adormecer enquanto estava de conchinha com a pequena beleza. Quanto a Priya, depois que a princesa indonésia parou de gemer, ela percebeu que estava tudo acabado e voltou para seus aposentos, profundamente constrangida e envergonhada pelo que havia feito no salão. Quando Berengar saiu do quarto na manhã seguinte, as empregadas limparam completamente a bagunça que Priya havia feito, e por causa disso ele estava completamente inconsciente do que havia acontecido do lado de fora do quarto em que ele estava. No entanto, uma coisa era certa para Berengar: ele teria que instruir a princesa Majapahit na língua alemã se quisesse ter alguma conversa significativa com ela. Afinal, ele não poderia continuar usando Priya para traduzir suas palavras para ele. Mas isso teria que esperar para outra hora. Nos 3 dias seguintes, Berengar passou seu tempo quebrando seu mais novo brinquedo e certificando-se de que ela estava completamente viciada em seu amor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.